A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu me chamo Evangelista Valdemir e venho convidar vocês para mais uma pré-aula, a qual o título é O Culto no Novo Testamento. Essa pré-aula é tanto para você que ensina, esta aula era para você também aluno. Essa aqui não vai ser uma aula extensiva, não vai substituir a sua presença na EBD, mas aqui eu vou falar alguns pontos essenciais. Você, professor, estude a sua lição, saiba que a EBD você está ensinando a palavra de Deus. Você, aluno, não perca a oportunidade de estar na escola bíblica dominical, porque ela vai trazer à luz à sua mente a poderosa palavra e também a doutrina. Nessa pré-aula, neste momento, a gente vai falar do culto no Novo Testamento. Não há limites no que se refere a quão longe algumas igrejas avançaram no propósito de se tornarem relevantes e modernas em seus cultos. Qual a verdadeira adoração? Qual os elementos do culto neotestamentário? Culto é uma questão de forma ou de essência. O que o Novo Testamento tem a nos ensinar? O Novo Testamento encontramos as três dimensões do culto. A primeira, pessoal; a segunda, familiar; e a terceira, o público. Não é um episódio apenas. Ao terminar a liturgia do templo, devemos começar a liturgia da vida. E vamos aqui para nosso primeiro ponto. O primeiro ponto, um culto pessoal. Um culto pessoal não é um ritual, não é uma melodia, não é formas, estética, beleza, palavras, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas ou qualquer outro detalhe que se possa atribuir. Culto, antes de tudo, é vida e ação. Culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus, que nos chamou com uma finalidade bem clara, que nos fala em Hebreus 13:15. Qual é? Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por isso, aquele que se relaciona com Deus deve lembrar que o culto, a Deus é o fruto natural por meio da comunhão com Jesus Cristo. Então perceba que culto é a vida e a ação. Um culto é a resposta à ação bondosa de Deus. Até então, nós cultuamos a Ele porque Ele nos dá a condição de cultuá-lo, de glorificá-lo e de exaltar o seu nome. Este é o culto pessoal. Segundo lugar, o culto em casa. A igreja neotestamentária, ou seja, a igreja do Novo Testamento, estava bem assentada sobre os pequenos grupos. Era a igreja de todos os dias, templos e nas casas, não é? Vou citar aqui alguns exemplos para você. Em Atos capítulo 2, versículo 46, a ceia do Senhor era celebrada em cada casa na sua refeição. Em Atos capítulo 5, versículo 42, a casa do convertido era usada como local de adoração e ensino, identificando-o como cristão na comunidade. Em Atos capítulo 20, versículo 20, equilíbrio do programa, ensinando tanto na reunião pública quanto na familiar. Em Romanos capítulo 16, versículo 3 e o verso 5, Priscila e Áquila recebiam na casa deles um grupo. A igreja cristã de Roma era composta desses vários grupos nos lares. Então a gente percebe que um culto deve ser também de casa em casa, não faltando o ensinamento
da palavra, mas publicamente declarando que a nossa casa é do Senhor. No terceiro lugar, o culto é um templo. Nós devemos cultuar ao Senhor também no templo. Notemos também que as reuniões regulares da igreja primitiva não visavam a propósito evangelísticos, e sim primordialmente para o encorajamento mútuo e adoração. Por essa razão, o autor aos Hebreus escreve que cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor, na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos a admoestação, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O culto público é a semelhança mais próxima que podemos ter do céu, enquanto estamos aqui na terra. Devemos cultuar num templo, não é? E agora nós passamos a observar alguns elementos do culto que o Novo Testamento nos proporciona. Nós devemos, não é, observar que um dos mais importantes do culto é a leitura da palavra. É a palavra pregada, é a mensagem. Porque a mensagem da palavra, ela explica, ela esclarece as verdades profundas da nossa fé. A palavra pregada, ela nos orienta sobre como a maneira de viver e agir como cristão. A leitura da palavra edifica a igreja. A leitura da palavra nos leva pessoas à fé, ou pessoas a se converterem. A leitura da pregação leva ao fortalecimento da fé. A leitura da palavra, ela consola, anima o que estão em dificuldades. A leitura da palavra, ela tira pessoas da sua inércias, não é? Na adoração coletiva, a pregação da palavra é essencial. Em nosso texto base, lemos que as atividades da igreja do Novo Testamento eram centralizadas na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir e nas orações do pão. Segundo elemento que não pode faltar, não é? Que não faltava no culto do Novo Testamento, a oração. As orações podem ser de adoração, a oração pode ser de invocação, a oração, ela pode ser de confissão, petição, agradecimento, intercessão, e deve ser dirigida somente a um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um elemento é hinos e cânticos espirituais. A música pode às vezes nos comover pela beleza da melodia, mas esses sentimentos por si só não é uma adoração. Lembrem-se disso. Às vezes a letra nos comove, não é? Sons maravilhosos aos nossos ouvidos, mas às vezes não é adoração. A música, o cântico espiritual, ele deve ter verdades bíblicas contidas em suas linhas, para que seja um recurso legítimo e fomente a verdadeira adoração. O verdadeiro cântico espiritual, ele tem que ter verdades da palavra que é espiritual, que é da palavra do Senhor. A música, irmãos, ela expressa a nossa relação para com Deus. A música leva o nosso relacionamento. A música ou o cântico espiritual deve caracterizar nossa comunhão com os irmãos, contribuir como veículo de proclamação da verdade de Deus. O cântico espiritual deve soar para aquele que ouve proclamação da palavra de Deus. Mais um elemento que nós devemos observar é que o cântico, ele é serviço mútuo. Essencialmente na Bíblia, dizer que culto é serviço. Algo que fazemos para os outros, não é? Então perceba que serviço
mútuo é a gente cultuar a Deus, trabalhar para o Senhor, porque nós fazemos para os outros. Exemplo, o pastor ele vem para a igreja, o professor ele vem para a EBD, ele ganha tempo estudando a palavra, no meio da oração, até também louvando a Deus, pedindo iluminação do Espírito Santo. Para quê? Para que ele venha, não é, chegar aqui e ensinar essas verdades para outras pessoas que aqui estão, para outros irmãos que aqui estão. Então essa é a nossa pré-aula. Não deixe você, aluno, de estar, né, em nossas EBDs. Você, professor, não deixe de estudar. Não pegue só na sua lição quando vir dar a aula. Lembre-se de que você vai ensinar é a poderosa palavra de Deus. Você, aluno, lembre-se que cada aula que você perde da EBD, você está deixando de se alimentar com as verdades espirituais. Quando você deixa de vir para a EBD, você está perdendo de estar em comunhão com os irmãos. Você está perdendo de ouvir a voz do Senhor. Você está perdendo a oportunidade de estar tirando as suas dúvidas, não é? Colocando em prática as suas perguntas para tirar as suas dúvidas da sua mente. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue com a sua mão estendida.